Olá a todos, todas e todes. Eu sou a Bárbara Macedo, eu sou artista visual, sou pesquisadora, sou macumbeira, é um lugar que eu gosto de marcar porque ele atravessa meu ofício. Estou aqui a convite do professor Sebastião Miguel para falar um pouco do meu processo dentro da pintura, né? Para ele chegar no que ele é hoje foi muito, muito chão, muita tinta, muita tela, né? Eu comecei a pintar em 2013, quando eu fazia o curso de artes visuais do Arena da Cultura, né? Apesar de desenhar desde que me entendo por gente, a pintura ela realmente entra como um processo posterior. Na ocasião do Arena, eu comecei a pintar e eu imediatamente fiquei muito encantada porque eu acredito que a pintura ela tenha uma ritualística muito própria dela, né? Ela, eu não sei se nos transporta, mas pelo menos a mim transporta para um outro estado de consciência, de presença. Isso desde sempre ficou muito nítido, mas eu acabei me contaminando pela ideia de atender demandas que não eram minhas, né? Demandas de um suposto mercado que vai te representar, né? Assim, enfim, essas coisas que nunca me couberam exatamente. Eu sei que depois de 2013 foi um ano que eu pintei bastante. Mas depois eu não pintei mais. Eu me distanciei, me desconectei um pouco desse campo da pintura, tendo focado realmente só no desenho e nos seus desdobramentos, na fotografia também. Mas a minha primeira exposição individual, que foi em 2016, antes de eu entrar na escola Guinhar, em 2016, na Galeria de Arte da Assembleia, eu, eu expus 3 pinturas, né? Assim, tinham alguns desenhos também, mas o carro-chefe da exposição, que inclusive deu nome à exposição, que é Eu, Nós e Elas, eram 3 telas de 3 amigas travestis aqui de Belo Horizonte. A Ana Valentina, a Cristal Lopes e a agora encantada Anique Lima, né? Essa tela ficava inclusive na casa da Anique Lima. Foi um presente meu para ela. E, e a minha primeira exposição individual foi com pintura, mas depois dela eu me distanciei de novo, eu fui investir em desenho. E 2016 foi o ano que eu entrei na Guinhar. E eu entrei falando que iria habilitar em desenho e as pessoas falavam, não, mas você acabou de entrar, muita coisa vai mudar, calma, pois eu habilitei em desenho em 2019, né? E, e aí, quando eu estava em vias de me formar, veio a pandemia, eu tranquei durante o período remoto e retornei quando voltaram as aulas presenciais, né? Esse ano de 2022. E uma das disciplinas que eu voltei foi justamente pintura, né? Eu fiz pintura 1 com o professor Marco Paulo Rola, que foi, eu acho que muito importante esse retorno pós-pandêmico e de quase uma década sem pintar, assim, né? Porque por mais que essa primeira exposição de 2016 tenha sido com pinturas, são pinturas que eu havia feito em 2013, 2014, se não me engano. Então esse hiato, né? Essa distância da pintura foi muito importante eu ter voltado para ela nessa disciplina, porque o professor Marco Paulo nos deu muita liberdade,
né? E ele, claro, nos orientava, mas sem passar por cima daquilo que queríamos. E eu quis muitas coisas. Eu quis muitas coisas que no começo elas não faziam sentido nenhum, até pra mim. Mas depois eu entendi que o meu modo de vivenciar a pintura era outro, né? Eu digo que não pinto sozinha, eu pinto com orientação, com companhia, com partilha sensível dos meus guias de Umbanda, dos meus ancestrais. O meu processo de pintura atualmente, que eu acho até que foi um pouco que levou o professor Sebastião, que estou fazendo aula com ele, me chamar para gravar esse vídeo, é que a pintura ela tem sido um acontecimento, né? É uma manifestação. É quase um processo de transe tal qual é dentro de um terreiro, assim, porque a pintura ela chega, ela vai acontecendo, ela vai se mostrando para mim antes mesmo de estar na tela, às vezes através de um nome, às vezes através de uma cor, às vezes através de um padrão de fundo, né? Como é, por exemplo, essa tela que está ali atrás de mim, que eu tinha feito aquele fundo que é vermelho, amarelo, branco e a imagem para além desse fundo ela não vinha de jeito nenhum, até que me veio um nome, né, assim, Padê para assustar a morte. Imediatamente veio uma galinha da Angola na minha cabeça e aí eu fui e pintei essa galinha da Angola porque existe um Itan, né, uma narrativa literária, do corpus literário de Ifá, dos povos Yorubá, que sugere que a galinha da Angola é uma criação para espantar Iku, a morte. Então, a coisa ela vai acontecendo para mim assim de uma forma muito livre, muito espontânea e que eu sei que chega até mim não só pelo meu repertório pessoal e de criação, mas também como esse empurrãozinho, esse sopro no ouvido, essa imagem na cabeça, construída com o apoio dos meus ancestrais, dos meus guias, né? O meu trabalho atual de pintura, ele tem esse recorte, que é falar da macumba, né? Da travestilidade, que é um lugar que me atravessa por eu ser uma travesti, e muitas vezes mesclar essas duas coisas, né? Eu fiz um retrato lindo de uma pombogira cigana, que é de uma mãe de santo travesti. Eu fiz um retrato de um Exu, que é dessa mãe de santo travesti, né? E eu utilizo aquelas outras duas instâncias que protagonizaram muito da minha vida durante muitos anos, que é o desenho e a fotografia, agora também como uma base para a pintura. Então, eu vejo aí como uma unificação, uma integração das coisas que está trilhando um caminho muito bonito e a pintura nesse momento ela tem realmente um protagonismo maior, né? Nas minhas próximas exposições provavelmente vocês vão ver muitas pinturas, mas é como eu disse, né? São pinturas feitas a muitas mãos, não só as minhas duas físicas, mas todas as outras que estão aí na minha banda, correndo essa gira, que é o processo ritualístico, como falei, de pintar uma tela. Então, a pintura para mim, ela é um acontecimento. Eu não desenho nas telas, né, assim, com lápis, não, se eu for fazer uma imagem, por exemplo, aquela galinha, ou aquele galo, ou aquela pombogira ali atrás, eu faço o desenho com o próprio pincel, né? E eu gosto que apareça algum registro desse traço anterior. Então, se você ver minhas pinturas de perto, você vai ver que aquele galo tem partes do desenho saindo para fora das camadas de cor.
A mesma coisa galinha, a mesma coisa pombogira. Então, é, eu acho que minha pintura é muito livre, não gosto de nada a aprisionando, nem mesmo o meu próprio gesto, nem mesmo o meu próprio traço. Então, eu gosto que ela aconteça, como ela tem acontecido e como tem feito sentido para mim. Eu sou muito grata por esse espaço. Tô totalmente aberta para conversar, para trocar ideia. É, Muito obrigada pelo acolhimento, pelo espaço. Obrigada ao professor Sebastião. E é isso. A pintura é livre.